obrigado, meninos e meninas. A máscara está aí, eu quase usei ela. Quer dizer, não pode não, né? Bom dia a todos, queridos. Tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui mais uma vez. Poder receber você. Estamos aí com essa condição climática que é um reflexo do que está acontecendo com esse storm, né? Que está passando nas ilhas e agora por Cuba. Vamos estar orando para que seja somente chuva mesmo. Certo? Estamos aí na reta final com relação ao novo líder dessa nação. Vamos estar orando por isso também, para que a vontade do Senhor, para que a vontade do Senhor se cumpra. E a gente ora assim: venha teu reino, Jesus, venha teu reino. Amém? E nós estamos aqui contentes porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Tá certo? Queria compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã. Que se chama assim: chamados para implantar o reino de Deus nessa geração. Nós temos um chamado da parte do Senhor. E juntamente com o chamado vem um propósito. E juntamente com o propósito, Deus começa a dar sentido nas nossas vidas. Você lembra do teu propósito antes de conhecer o Senhor? Nós sempre estaremos andando debaixo de um propósito, isso é fato. A questão é quem é que nós iremos servir, a quem nós iremos servir com esse propósito. Né? E Deus nos chama para que nós possamos entender isso daí. Deus quer fazer uma obra nessa geração. E Deus conta comigo e com você para implantar o reino dele nessa geração. O texto base que eu escolhi foi Mateus 6, verso 10. Fala assim: venha teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é nos céus. Vamos ler esse versículo juntos, entendendo aquilo que a gente está lendo? Venha, que a tua... Então, para o reino ser estabelecido, o que tem que acontecer? Para o reino ser estabelecido, o que tem que acontecer? A minha vontade tem que sair. E a vontade dele tem que prevalecer. Abacuque, há 3 domingos atrás, eu trouxe uma palavra que falava sobre vencendo as incertezas em meio à certeza. Existe uma certeza. Né? E eu trouxe essa palavra e essa outra palavra que eu estou trazendo hoje, ela é continuação daquela, é irmã gêmea daquela outra, sabe? E Abacuque foi chamado para, na geração dele, estabelecer o reino de Deus naquele lugar. O profeta no Velho Testamento, ele tinha uma função muito específica, porque o povo estava afastado de Deus, o profeta era aquele que escutava Deus e falava para o povo aquilo que Deus queria que acontecesse. Porque o povo não tinha relacionamento com Deus. Esse nunca foi o propósito de Deus. O propósito de Deus foi que o homem se relacionasse diretamente com Deus. Né? Então, Deus chama o profeta Abacuque, levanta ele, para ele estabelecer o reino de Deus naquele momento, naquela geração. Porém, quando ele se depara com a situação que estava acontecendo, com a crise que estava instaurada naquele lugar, ele tem uma crise de existência. Ele fala assim: como que isso vai possível? Né? E Deus ensina para esse homem de Deus qual deve ser a nossa procedência, ou como nós devemos nos comportar diante de Deus. Porque aquilo que Deus te chamou já para fazer é muito maior do que você pode entender, é muito maior do que eu posso entender. Né? E o problema é que o ser humano ele tem uma visão limitada. A minha visão ela é muito limitada.
E eu preciso receber a visão de quem? Eu preciso receber a visão de Deus para fazer a obra de Deus. Porque senão eu vou sucumbir no meio das circunstâncias. Porque as lutas, elas vão fazer parte da caminhada. Jesus alertou, ele fala, nesse mundo vocês vão ter o quê? Conflitos, vão ter tribulações, vão ter lutas, porque é um sistema caído. Mas é no meio desse caos que Deus levanta a igreja para trazer uma esperança. E é para isso que Deus nos chamou. É para isso que nós estamos aqui nesse momento. E não tomar a forma do que a mídia social está falando para nós. E eu não estou falando de cuidados e restrições. Não é isso que eu estou falando. Se cuide. A gente deve obedecer, sim. Isso tudo faz parte da caminhada. Mas existe um propósito que está no coração de Deus. E esse propósito eu já vou revelar antes de terminar essa mensagem. O propósito que está no coração de Deus, que começou lá no Éden, quando o homem caiu, né? Ali naquele momento, você fala assim, Deus mudou o propósito? Não, Deus não mudou o propósito. Deus somente mudou a estratégia. O propósito continua sendo, Deus, Ele deseja ter uma família de muitos filhos, semelhantes a quem? A Jesus. Só que Jesus não precisava morrer na cruz se o homem não tivesse pecado. Mas como o homem pecou, o propósito continua sendo o mesmo. Mas Deus somente muda a estratégia. Agora Jesus tem que morrer. Pelo meu e pelo seu pecado, para se tornar o quê? O mediador, o religare. Aquele que nos liga novamente ao Pai. E o propósito de Deus continua valendo. Amém? Jesus chama os discípulos. A princípio, ele chama os discípulos para estar com eles. E ele fala assim, existe um propósito que vai acontecer. A conta-gotas, Deus ia revelando esse propósito aos discípulos. Como é conosco? Na caminhada ele vai revelando, ele vai nos mostrando. A princípio os discípulos estavam com Jesus. Depois eles começaram a fazer a obra juntamente com quem? Com Jesus. E Jesus falou assim, agora eu vou assunto aos céus. Eu vou voltar para o Pai. Mas eu deixo vocês aqui para continuar essa obra. Jesus veio trazendo o reino. Falou, o reino de Deus está entre nós. João Batista veio pregando assim, arrependei-vos, porque o reino chegou. O reino está sendo implantado. Fazem 2000 anos que o reino está sendo implantado. E quando Jesus volta para o Pai, ele deixa quem aqui na terra para dar continuidade a essa obra? Os discípulos, que foram cheios do Espírito Santo, deram continuidade a essa obra. E essa obra chegou até a igreja, que somos nós. E nessa geração nós somos responsáveis por implantar o reino de Deus nas nossas vidas, aqui nessa estação. Começando pela nossa casa, pela nossa Jerusalém. Eu sou responsável pela minha casa. Não é o pastor Márcio, não é o Juan. O Juan é responsável pela casa dele. Deus conta com você, Juan, para estabelecer o reino de Deus na sua casa. Porque lá na casa do Juan tem um pastor, eu não posso ser pastor lá, sabia? Ele tem que ser o pastor lá. Na casa do Carlinhos, eu não posso ser pastor lá. Ele é o pastor da casa dele. Por isso que é muito importante a casa, porque é onde a igreja começa. E esse profeta, quando ele se depara com a circunstância, ele vê um presente que ele é uma realidade, mas essa realidade causa uma crise de existência na vida desse homem de Deus. E nós estamos falando de um homem de Deus. Alguém que foi chamado com dons. Alguém que foi chamado segundo o coração de Deus. Escolhido a dedo para fazer uma obra. E ele estava diante de uma circunstância. Que aquela circunstância gerou uma crise na existência dele. Olha só como se fala. Mas como isso é possível? É possível. Mas o que acontece nesse processo? Abacuque, capítulo 1, verso 2 e 4, fala assim, até quando, Senhor? Clamarei por socorro, sem que ouças. Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Os ímpios prejudicam os justos. E assim parece que a justiça é pervertida. Ou seja, parece que o reino, aquilo que Deus chamou o profeta para fazer, não estava acontecendo.
Mas essa era uma visão de quem? Fala Abacuque. Porque ele estava diante de umas circunstâncias que ele só conseguia ver aquilo que estava diante dele. Mas ele precisou entender que isso não começou ali. Isso tinha uma origem. Isso começava lá no Éden. E quando ele entende isso, ele se posiciona. Né? Ele tem um posicionamento. O que vai nos tirar da crise, sabe o que é? Um novo posicionamento. Em quem? Em Deus. Somente Ele pode fazer essa obra nas nossas vidas. E ele fala assim, Abacuque 2:1, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Ou seja, Abacuque, ele abre o coração. Esse é o fórum correto. Nós devemos abrir o coração com quem? Primeiramente com Deus. Porque somente Ele pode trazer o bálsamo que restaura as nossas vidas. O máximo que eu posso fazer é trazer um conceito da Bíblia. E eu preciso fazer isso. Ou dar um conselho. Mas o que cura, o que restaura o nosso coração é quem? É o próprio Deus. Né? E essa crise que foi gerada na vida de Abacuque, por incrível que apareça, aproximou Abacuque de Deus. Essa crise que nós estamos vivendo, você que me escuta, eu que estou aqui me escutando também, essa crise ela tem aproximado você de Deus ou tem afastado você de Deus? É uma resposta que nós precisamos dar. Essa crise que Abacuque passou, aproximou ele de Deus. A crise foi boa para ele. A crise não tem a capacidade de mudar o nosso caráter. A crise só revela quem nós somos. Porque se a crise mudasse o nosso caráter, o mundo não estaria em crise. Certo? Estaria todo mundo transformado. Então, por que Deus permite a crise acontecer? Porque Ele quer revelar e quer curar. Fala, porque Ele quer revelar e quer curar. Deus estava revelando o coração de Abacuque e mostrando para ele que existia algo mais alto, algo melhor preparado da parte de Deus. E é isso que Deus está falando conosco nessa manhã. Ao se posicionar, o que ele vê? Ele consegue ter a visão, ele consegue ter o coração de Deus. A primeira coisa que ele vê o Senhor. Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está onde? Está no seu santo templo. Diante dele fica em silêncio. Ele teve um encontro com Deus. É aqui onde começa a transformação. Um verdadeiro encontro com Deus. Porque todos que se encontram com Deus, a partir daquele momento, ou desse momento, nunca mais é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. Um dia Isaías se encontrou com o Senhor. E a partir daquele momento, ele se tornou um profeta messiânico. Alguém que profetizou Cristo. Alguém que recebeu a graça e agora ele começa a fazer o quê? Ele começa a anunciar a graça que é Cristo. Um dia, Paulo se encontrou com Jesus, caminho de Damasco. E a partir desse momento, essa pessoa nunca mais foi a mesma. Você lembra do dia que você teve esse encontro com o Senhor? Um encontro que transforma? Um encontro que transforma. Esse é Deus. Toda vez que você está com Deus, há uma transformação. Por isso que é muito importante ter relacionamento com Deus. Porque todas as vezes que eu me encontro com Deus, algo da minha vida é transformado. Através da palavra, através desse relacionamento com Deus. O que mais ele vê? Ele vê a glória do Senhor. Abacuque 2,14. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. E ele entende algo. A partir desse momento, o entendimento veio sobre a vida de Abacuque. Agora, além do chamado, Abacuque tem um entendimento daquilo que ele precisava fazer. Você percebe como Deus vai revelando na caminhada o propósito dele? Primeiro ele chama os discípulos. Depois ele ensina, ele traz ensinamento, ele traz conhecimento. E esse ensinamento e esse conhecimento conduz os discípulos ao propósito. E esse propósito é selado quando o Espírito Santo desce sobre eles. Aí, a partir desse momento, eles estão aptos
a implantar o reino de Deus. Amém? E o que Abacuque entende? Abacuque 3:2. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mas, mesmo que estejas irado, tem compaixão. Então Abacuque começa a clamar. Ao invés de se queixar, agora muda. A atitude do homem de Deus muda. Antes ele se queixava porque não entendia o que estava acontecendo. Agora ele entende o que está acontecendo. E fala assim, Deus, eu ouvi falar daquilo que o Senhor fez no passado. E o Senhor é o mesmo hoje, eternamente. Faz nesse meu tempo, faz nessa minha geração, as mesmas coisas que o Senhor fez lá atrás. E esse homem agora passa a ser um aliado de Deus, um cooperador na obra que Deus tinha separado para aquela geração. Capítulo 1, um homem cheio de crises, cheio de perguntas, cheio de questionamentos. Capítulo 2, ele se posiciona. Capítulo 3, é uma pessoa totalmente transformada. Em qual capítulo da tua vida essa palavra se aplica hoje? Em qual capítulo da minha vida eu estou? É importante nós entendermos isso, porque Deus quer te levar a um propósito. Deus quer te levar a um conhecimento pleno daquilo que Ele tem preparado para nós. A igreja precisa se levantar nesses dias difíceis. Não pode ser... Cara, aí o que acontece é o seguinte, essa revelação chegou até a igreja. E sobre esta pedra edificarei, fala edificarei, a minha igreja, e as portas do inferno não... Essa palavra é uma palavra de quem? Quem falou isso? Jesus. Ele falou para Pedro, Pedro, eu estou edificando a minha igreja. Eu estou construindo a minha igreja. Eu comecei essa obra. E vocês vão dar continuidade. Mas 6 pontos para a gente poder entender. A primeira coisa que a igreja é um lugar onde o reino de Deus é estabelecido. A igreja. A igreja é o veículo que Deus escolheu para estabelecer o reino dele aqui na terra. E nós precisamos entender isso. O que é a igreja? O que é a igreja? Que Cristo está falando assim, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Igreja não é um ajuntamento. Igreja é o lugar onde Cristo reina. Onde as pessoas se submetem ao senhorio de Cristo. Onde a minha vontade já está lá na cruz. Quando eu recebo um não, eu recebo esse não porque alguém me ama, está investindo na minha vida. Mesmo que eu não entenda tudo, existe um propósito pelo qual eu estou andando, eu estou caminhando. É nesse lugar que Deus vai estabelecer o reino dele. E a primeira coisa que tem que acontecer é uma questão de prioridade. Mateus 6,33 fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O contexto disso, os discípulos estavam preocupados com o que comer, com o que vestir. O que vai ser de mim nessa pandemia? O que vai ser depois dessa pandemia? Quanto tempo vai durar? Eu não sei. Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E tudo aquilo que você precisar para passar esse momento, Deus vai te suprir. Próton, a palavra primeiro lugar é próton, significa primeiro com relação a tempo ou lugar, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas, primeiro na fila, na influência e na honra. Honre a Deus em primeiro lugar, busque o seu reino e a sua justiça, e as suas necessidades todas serão o quê? Não busque as suas necessidades e a sua própria vontade. E depois fala assim, me supre Jesus. Está errado. É o reino e a justiça dele. E ele garante assim que todas as outras coisas serão acrescentadas. O que Jesus nos ensina a buscar? Fala reino e justiça. Reino é o governo de Deus. Quando os discípulos perguntam para Jesus assim, ensina-nos a orar. Jesus fala assim, eu vou trazer os conceitos, os princípios para vocês. Primeira coisa, adorem a Deus.
Segundo lugar, depois de adorar a Deus, clamem para que o reino dele, para que a vontade dele seja estabelecida na sua vida e nessa terra. Como é como é no céu, é o modelo, é justiça de Deus. A justiça de Deus, Deus tem um modelo de como estabelecer a vontade dele. Lucas tem um versículo primeiro que é Filipenses 2:10, fala assim: para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, Jesus, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? Senhor, para a glória de Deus Pai. É o governo de Deus. Jesus reina. Entendendo nós isso ou não, ele reina. Ele está sentado à direita de Deus Pai e governa. É governo de Deus. O reino tem a ver com o governo de Deus. Para mim receber o reino, eu preciso deixar Deus governar a minha vida. E juntamente com o governo vem a justiça dele. Eu não tenho justiça própria. A palavra fala de um publicano e de um fariseu. Os dois foram orar no templo. O fariseu falava assim: eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo. Não estou falando que está errado isso é bom. Mas não é isso que te justifica. Sabe o que é que te justifica e me justifica? O sangue de Cristo. O sacrifício, o modelo. Jesus é o nosso modelo. Você tem uma apostila inteira que fala sobre o modelo de Cristo. Ele é o nosso modelo. E eu preciso entender isso. Eu preciso receber essa justificação que vem do Senhor. Se eu quiser estabelecer o reino de Deus, eu preciso entender que não há justiça própria. A minha justiça, a Bíblia trata como trapo de imundícia. Ela não serve para estabelecer o reino de Deus. Toda vez que eu tento aplicar a minha justiça, eu atrapalho o reino. Eu atrapalho aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então, esse é o primeiro passo que nós precisamos dar. Prioridade. Onde estão as tuas prioridades? Onde estão as minhas prioridades? Porque prioridade fala de valor. Onde você coloca as suas prioridades, aí estão os teus conceitos e os teus valores. Se você prioriza o reino, se você prioriza o governo de Deus, automaticamente você vai ter os benefícios desse reino. Segundo lugar, agora que eu entendo que eu preciso priorizar e eu não tenho justiça própria, quem que me justifica no reino? Cristo é a pedra de esquina, o centro da igreja. Tudo que nós estamos fazendo nesse lugar deve girar em torno de quem? De Cristo. O louvor é para Ele. A palavra é dele e deve ser entregue através dele. A sua oração é para Ele. Tudo gira em torno de quem? Pastor, eu não gosto desse louvor. Mas você morreu na cruz? Assim, com todo respeito. O louvor é para você ou é para Jesus? Isso é que nós precisamos entender. Jesus tem que estar no centro Mas antes dele estar no centro da igreja, ele precisa estar no centro do meu coração. Ele precisa governar a minha vida. Eu preciso me submeter ao senhorio dele. Amém? Isaías 28:16 fala assim: portanto, assim diz o Senhor: eis que assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. 1 Pedro 2,6. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Jesus, ele é a pedra que toda a construção que vai ser feita e precisa ser feita na minha e na sua vida, ela precisa estar sobre Jesus. O teu casamento precisa estar sobre essa pedra. A criação dos filhos precisa estar sobre essa pedra. Tudo o que nós iremos fazer precisa estar sobre Cristo.
Amém? Se você está me ouvindo, fala amém. Está com sono? Não? Então olha para o olho que está para a pessoa que está do teu lado, né? Porque agora só fica o olho de fora, né? Se o cara abrir a boca para bochejar, não dá nem para ver mais também não. Mais 10 minutinhos a gente termina. Ok? Mas eu gostaria que você recebesse esse conceito. Porque isso é um princípio de reino de Deus. E Deus conta comigo e Deus conta com você. Para que nós possamos implantar o reino nessa geração. Como contou com Abacuque, como contou com esses homens de Deus, que se tornaram os heróis da fé. Sabe por que se tornaram heróis da fé? Porque não pararam, seguiram em frente. Cruzaram o Mar Vermelho, Jordão, deserto e chegaram em Canaã. Quem não para, chega em Canaã. Fala, quem não para, chega em Canaã. Pode andar mais devagar, não tem problema, faz parte da caminhada. Mas nós precisamos seguir em frente, porque a igreja de Cristo continua sendo edificada. E acredite, é através das nossas vidas que Deus hoje está fazendo essa obra. Amém? Outra coisa que precisa acontecer, precisa mudar a mente. O reino não pode ser estabelecido enquanto a nossa mente não for transformada. Romanos 12, 2 fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O apóstolo Paulo estava trazendo um conceito à igreja de Roma. Uma igreja que tinha uma influência grega muito alta. E o grego, quanto mais sabedoria, mais perto da perfeição a pessoa estava. Era um culto à sabedoria, um culto ao conhecimento. E o apóstolo Paulo fala, sabe todo esse conhecimento dessa geração? Não estou falando nada contra, nós vivemos a era do conhecimento. Mas não deixe que esse conhecimento te coloque numa caixinha. Dê forma na sua vida. Porque é o que estava falando assim, aqui o apóstolo Paulo estava falando, o conhecimento dessa geração estava colocando dentro de uma forma o povo de Deus. Nós precisamos viver neste mundo, mas não tomar a forma, os conceitos deste mundo. O que esse mundo fala sobre casamento? O que esse mundo fala sobre criação de filhos? O que esse mundo fala sobre tantos assuntos? É disso que o apóstolo Paulo está falando assim. Para o reino entrar, você não pode tomar forma deste mundo. Você precisa permitir que a metanoia, a transformação da sua mente aconteça. É preciso deixar a palavra de Deus nos lavar. É preciso deixar que a palavra de Deus lave os nossos conceitos. Conceito de pai, conceito de mãe. Tudo isso precisa ser lavado pela palavra de Deus. Aí nós vamos experimentar o reino. E a vontade do reino é que, qual é? Boa, perfeita e agradável. Quando eu permito isso acontecer na minha vida, eu tenho um resultado. Porque para você implantar o reino de Deus, você não vai conseguir implantar o reino de Deus. Não, eu não vou conseguir implantar o reino de Deus com os meus conceitos. Eu tenho os meus conceitos. Deus tem a vontade dele. Isso, para que o reino seja estabelecido, eu preciso estar debaixo dessa mente de Cristo. Desse entendimento de Deus. Para que quando ele fale, faça, eu não aplique um conceito meu e me atrapalhe. E interrompa aquilo que Deus quer fazer. Deus quer mudar o nosso entendimento. Deus quer mudar a nossa maneira de pensar. Amém? 1 Pedro 1,13 fala assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro fala assim, ate ou proteja a sua mente. Porque a maneira que você pensa determina como você vai agir. Como é importante nós entendermos isso daí. O meu entendimento vai trazer um resultado direto na minha atitude. E por isso que eu preciso receber o reino de Deus. Os princípios do reino de Deus. Porque quando eu recebo os princípios, esses princípios transformam a minha maneira de pensar. Eu já não trato mais a minha esposa como meu pai tratava a minha mãe. Porque esse é o modelo que eu tenho de casamento. Se bem que o velho é gente boa, né? Mas italiano. Italiano não. E eu aprendi casamento vendo o relacionamento do meu pai e da minha mãe.
E você acredita que no começo do meu casamento eu estava reproduzindo isso? Às vezes a Nilka fala assim, fulaneto. Quando ela me chama de fulaneto, eu sei o que ela está falando. Fala, olha, rapaz, tem mais uma raiz pequena aí do papai que eu amo tanto. Conceitos. Isso tem que sair. Para entrar, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Esse é um conceito de reino. Tem que mudar a mente. Se eu não mudar a mente, eu não mudo a atitude. Nós queremos mudar a atitude, mas a atitude é um resultado, é uma consequência da mente transformada, a mente mudada. Por isso que nós não podemos ter tomar forma deste mundo. Criação de filhos. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Deus conta com eles para eles serem a próxima geração, para levar esse reino, para implantar esse reino. Aí a criação, qual é a criação que nós temos dado aos nossos filhos? Existem conceitos deste reino que querem impregnar a mente dos nossos filhos. Quer que eu fale para vocês? E está dentro das nossas casas, nós financiamos isso. E damos nas mãos dos nossos filhos. PS4, e tal, e toda esses trecos, sabe? Eu não estou falando que eles não precisam ser, eles precisam viver cada etapa. Mas nós precisamos de sabedoria, Pai, para que isso não dê forma, não coloque eles dentro de uma forma porque essas coisas que eles veem e brincam têm a forma deste mundo. Então nós precisamos de sabedoria como povo de Deus para ter um limite, falar até aqui. Está demais. Você está tomando a forma do Mário. Está andando, está brincando, você está falando igual o Mário. E outras coisas, né? Para não ser assim pejorativo. Nós precisamos de sabedoria para não financiar um processo na vida dos nossos filhos que vai dar a eles uma forma, que não é a forma da palavra de Deus. Mulheres, agora eu vou falar com vocês. Você aprendeu casamento com quem? Com papai e mamãe. E se não tiver cuidado, você vai tratar teu marido hoje da mesma maneira que a sua mãe tratou seu pai. Forma do mundo, conceitos humanos. E a Bíblia chama você, a mulher tem uma capacidade tremenda. Ou ela edifica ou ela destrói. Ela tem duas funções na terra. Quando a mulher edifica é maravilha, mas quando ela não consegue entender isso daí, ela coloca em ruína toda a casa. Olha a responsabilidade que Deus nos dá. E para estabelecer o reino de Deus, precisa entender essas coisas. Precisa entender isso daqui. Isso aqui é princípio de reino. Para a gente ser maduro, para a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Certo? Até aqui está bem? E agora existe uma parte que tudo isso que eu falei, sem essa pessoa, vai ficar somente no ensinamento. Agora que eu recebi a palavra, que eu estou cheio dela, eu preciso permitir que o Espírito Santo transforme minha vida. É Ele que vai me convencer, é Ele que vai me ensinar e é Ele que vai me guiar. Ser cheio do Espírito, essa palavra cheio é pleiros, alguém cheio, alguém completo. Alguém que, por causa do Espírito Santo, está suprido. E uma coisa que acontecia no Velho Testamento, depois do Pentecostes, as pessoas que fizeram a obra do Senhor, você vai ver uma particularidade. Todos eles estavam cheios do Espírito Santo. Atos 2,16, vou fazer a leitura. Mas o que ocorre é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhas profetizarão. Vossos jovens terão o quê? Visões. E sonharão os veinhos. Até os veinhos sonharão, continuarão sonhando. Lucas 1,15. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre
materno. João Batista, Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. Atos 9:17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio. Qual que é a particularidade de todos esses exemplos que eu falei para vocês? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E para mim ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Existe algo que você precisa se esvaziar hoje? Eu preciso? Quanto mais você se esvaziar, mais Deus vai te encher. João Batista foi alguém ungido, cheio do Espírito. Mas ele fala assim, para ele me encher, eu tenho que fazer o quê? Diminuir. Esse é um processo natural. Agora que eu fui cheio do Espírito, o que precisa acontecer? Eu preciso também andar no Espírito. Deus, ele te enche para que você tenha obras, para que você tenha frutos. Sou cheio do Espírito para quê? Para agora poder estabelecer o reino de Deus. Uma vez que os apóstolos foram cheios do Espírito, agora eles foram enviados. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Fala amém. Depois disso, vamos trabalhar. Olha que bênção. Né? Vamos trabalhar. Efésios 4:1 fala assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa obra agora que eu vou fazer, eu preciso andar de maneira digna da vocação que eu fui chamado, vocacionado. Um enfermeiro, ele tem uma vocação, porque não tem salário que pague o enfermeiro, tem? Aquilo ali. Tem coisas que é profissão e tem coisas que é vocação. Jesus está nos chamando para ser vocacionados e para andar dessa maneira, porque não existe nada que possa suprir isso daí. Como que nós devemos fazer isso? Com toda a humildade. Seja humilde. Seja manso. Praus. Não quer dizer que você tem direitos, mas o praus, ele coloca esse direito debaixo de Jesus. Jesus, sendo Deus, ele tinha muito direito. Mas ele colocou, por ser praus, por ser manso, ele fazia o quê? Ele deixava de lado isso para que o próprio Deus julgasse segundo a vontade dele. O praus é isso. Você vai estar conversando com o irmão. O praus, ele abre mão do direito próprio. Os juízes, aquela pessoa que gosta de juízes no bom sentido da palavra. Sabe o argumentador, aquele que tem bom argumento? É aquele que está aqui, talvez em casa, não sei, em alguma parte do mundo me escutando. A pessoa que tem argumento. Argumenta bem. O argumentador, ele não é praus. Ele quer estabelecer argumento dele. Enquanto ele não escutar o juiz batendo o martelo, ele parará, 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 parará. O praus, ele não é assim. O praus, ele continua tendo os conceitos dele, mas ele tem a capacidade de abrir mão para que o reino seja estabelecido. Eu não estou falando de absolutos, não. Absolutos são absolutos.
Mas eu estou falando de argumentos que são relativos, que só faz a gente se desgastar. Não nos leva para lugar nenhum. Dessa maneira, nós não conseguimos ser vocacionados e agirmos da maneira correta. Humilde, alguém que é manso, alguém que é longânimo. Sabe o que é longanimidade? Jesus, ele é longânimo. Ele demora para aplicar a justiça. Graças a Deus por isso. Porque se ele fosse aplicar a justiça dele em nós, mas a justiça dele um dia vai ser aplicada. Ele é longânimo, ele espera para que haja o quê? Arrependimento. Para que nós possamos entender isso daí. E aí nós devemos nos suportar, nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Como? Como? Fala em amor. Esse irmão está pesado demais. Está sendo carregado em amor? Não está. O amor, ele tudo sofre. Ele tudo espera. Ele é paciente. Ele não se vangloria. Se nós quisermos estabelecer o reino de Deus, nós precisamos entender essas coisas. Se nós quisermos que essa igreja seja cheia, muito mais pessoas venham para cá, nós precisamos amar pessoas. Nós precisamos cuidar das pessoas. E pessoa dá problema, não sei se você sabe. Tem problema. Eu tenho os meus. Você tem os teus. Aí você joga tudo isso no liquidificador, só Jesus e muito amor para suportar. É ou não é? Essa é a vocação que Deus nos chamou para andar nela. É nesse lugar que o reino é estabelecido. Onde nós nos suportamos uns aos outros em amor. Abacuque 3,18 fala assim: Todavia eu me alegro em quem? No Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. E a última é fidelidade. Abacuque 2,3 fala assim: essas coisas que planejei, porém, não acontecerão imediatamente. Devagar, mas com determinação. Certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Será aparentemente, se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. O justo espera. Por que ele espera? Porque ele é fiel. Ele não corre atrás para buscar uma coisa aqui e acolá, mas ele já se posiciona como já recebeu. Como se já tivesse recebido. Por que eu ando nesse processo com Deus, querendo agradar a Deus? Porque eu sei que um dia ele voltará. O tempo é dele, mas agora eu já estou vivendo essa promessa. A vida abundante. Não é que Deus vai me abençoar. Eu já recebi. E porque eu já recebi, porque eu creio, eu já ando nessa dimensão. O fiel espera. Ele sabe esperar. Porque no tempo certo, a promessa vai se cumprir. Na essência, era isso que Deus estava ensinando a Abacuque. Abacuque, eu te chamei. Eu vou te preparar, eu vou te dar visão. Mas você precisa aprender a esperar em mim. Porque no tempo certo, no tempo que eu determinei, tudo aquilo que é proposto vai se concretizar. O homem de Deus precisa aprender a esperar a Deus. Em certa situação, Saul foi ungido rei em Israel. E Samuel fala para ele assim: Samuel, você é rei, mas tem que aprender a esperar. Fala seu nome. Fala, Marciano. Você tem que aprender a esperar. Rose, você tem que aprender é desse jeito, sabe, que o reino funciona. Vão para Jerusalém e esperem até que 380 não
suportaram a espera? 120 esperaram. É isso que nós precisamos entender. Espere no Senhor. Seja fiel ao Senhor. E eu tenho certeza absoluta que você não vai se frustrar com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Está demorando? Está demorando? Espere. Porque não está atrasado. No tempo certo, chegará. Amém? Queria chamar os meninos do louvor para cá. Fidelidade é a marca de um discípulo. O discípulo precisa aprender a esperar. Hebreus 10, 37 fala assim: pois aquele que vem, virá dentro em breve, e não tardará, mas o justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agrada dele. Conclusão: uma vez que eu vejo, agora me torno responsável para anunciar o que Deus me mostrou. Você está vendo o reino? O que Deus tem te mostrado? Agora que você viu, você é responsável para anunciar aquilo que você viu. Atos 4,19. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Jó 42:5 fala assim: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora que eu vejo, eu tenho uma responsabilidade. Tu és o Senhor todo exaltado. Agora eu preciso falar das grandezas desse Deus. Você quer ter visão espiritual? Você quer ver o reino de Deus? Se você quiser, fala amém. Uma vez que Deus te mostrar, agora você tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? De anunciar esse reino. Quando? Nessa geração. Esse é o propósito da igreja. Orar dia e noite falando assim: Deus, venha teu reino, estabeleça a tua vontade, aquilo que o Senhor tem preparado para essa geração. A próxima geração, outros se levantarão. Eu sou responsável por essa geração. Vamos nos colocar de pé, por favor. Nós vamos adorar o Senhor. Eu quero fazer uma oração e depois nós vamos ter um louvor. E nesse louvor você tem o teu tempo com Deus. Onde é que o reino precisa ser estabelecido na sua vida? Primeiro Ele vai implantar o reino em você, para depois você ser um que anuncia o reino de Deus. Um arauto, aquele que pronuncia em alto e bom som: o reino de Deus já chegou e Ele está entre nós. Deus, no nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor nos ensina. Ela é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. E eu peço, Deus, que essa palavra desça ao nosso coração, trazendo transformação na nossa maneira de pensar e esclarecimento, Senhor, e revelação, Senhor, o que significa o Teu reino. No nome de Jesus, Pai, nos dê visão para podermos entender isso. Levanta a Tua igreja nesses últimos dias, Pai, para serem esses, ó Deus, que estabeleçam e implantem o reino de Deus por onde eles andarem e por onde nós andarmos. Venha Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. No nome de Jesus Cristo, essa é a nossa oração nesse dia, Pai, no nome de Jesus.